gente convida a professora Sara Granman para compor a mesa. Isso. E a professora Renata Carvalho. A gente está no encontro do setor das estaduais e municipais e especificamente no tocante aos os dois temas que vamos tratar, que vai ser abordado aqui nessa mesa, principalmente no que concerne ao ponto do financiamento, né? Eu não sei do ponto de vista dos dados, das informações que a Sara vai trazer, mas no que diz respeito ao financiamento, temos limitações, né? Essa que é a questão. Temos limitações ao tratar das universidades, das instituições municipais, né? E fazer também aqui um rápido esclarecimento sobre o atual processo de coleta de informações, coleta de dados, que o próprio setor encaminhou, e na última reunião do setor, em agosto, nós encaminhamos isso também, que é a coleta de dados justamente sobre a execução orçamentária das instituições estaduais e municipais. E inserimos as instituições municipais também nessa coleta de dados da execução orçamentária, justamente por verificar que é uma necessidade, né, para o próprio fortalecimento do setor. Nós precisamos ter essas informações em mãos para poder subsidiar as seções sindicais nos processos de enfrentamento diversos que ocorrem, né, com as administrações, as reitorias, né, e no nosso caso particular, as prefeituras e os governos estaduais, né. Então, na exposição pode ser, ou certamente vai ficar, algumas lacunas do ponto de vista de parte, né, do nosso setor, né? Mas seria importante também que no próprio debate, aqueles e aquelas que são, né, que pertencem ao setor das municipais possam também contribuir e ajudar o próprio setor aqui do ANDES a cada vez mais construir, né, e obter informações, obter dados nesses pontos específicos, né, da previdência e do financiamento. Eu quero então, do ponto de vista da metodologia, a gente tinha programado, organizado, para que cada uma das duas nossas palestrantes aqui tivessem 40 minutos para fazer sua exposição. Diante do avançar do horário, né, acaba que nós somos forçados, né, de algum modo, a reduzir um pouco esse tempo, né, para tentar também garantir o próprio desenvolvimento do debate, né, um espaço importante também de troca, né, e de questões, para a gente poder avançar no que diz respeito a esses dois temas, né. Então, vamos trabalhar com 30 minutos cada uma do ponto de vista da exposição e a gente verifica de que modo a própria dinâmica da mesa e as outras informações do próprio retorno da Sara e da Renata, para verificar de que modo a gente consegue ir reorganizando a nossa própria mesa, ok? E a gente começa aqui com a Renata, que vai fazer a sua exposição sobre o financiamento das estaduais. Tudo bem? Bom, pessoal, bom dia. De início eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, trazendo um pouco das discussões que foram realizadas na minha tese de doutorado, que foi recentemente defendida pelo programa de pós-graduação da Universidade Federal de Goiás. Eu fui orientanda do professor Nelson Cardoso Amaral e desde os estudos do meu mestrado eu tenho me debruçado nessa perspectiva de compreender um pouco mais o conjunto das universidades estaduais brasileiras. É um tema que me desperta muito apreço. Eu entendo que eu descobri o meu objeto de pesquisa enquanto pesquisadora. É nessa área que eu quero estar desenvolvendo as minhas pesquisas. Foi com grande satisfação que eu aceitei o convite do professor Emerson, mas entendendo também que seria uma grande responsabilidade estar aqui com vocês. Então, olha só, eu trago como título para essa exposição Desafios impostos às universidades estaduais, assimetrias institucionais e financiamento. A minha fala, ela vai ser dividida em dois momentos. Inicialmente eu vou estar trazendo alguns dados para que a gente possa pensar o conjunto das universidades estaduais no contexto da educação superior
do país, na perspectiva de que o desenvolvimento da minha pesquisa, ele delineou e ficou muito forte a presença da heterogeneidade, ou seja, da assimetria desse conjunto. É muito complexo estudar as universidades estaduais, porque assim, nós temos aí o conjunto das universidades estaduais paulistas, que possuem já uma trajetória acadêmica consolidada. Todavia, nós também temos outras instituições que possuem características muito distintas desse conjunto das paulistas, tá? E aí eu gostaria também, assim, de fazer algumas ponderações em virtude do objetivo da minha tese, que foi estudar qual seria a participação e a contribuição das universidades estaduais no contexto dos desafios das metas do Plano Nacional de Educação. Algumas questões eu não conseguirei aqui talvez contemplar. Por exemplo, o nosso estudo ele buscou compreender as universidades estaduais em seu conjunto. Então, para que a gente pudesse realizar a pesquisa dessa forma, não nos foi possível, né? A gente precisaria de mais 2 ou 3 teses para isso, de aprofundar nos casos específicos das instituições. Então, a gente trabalhou as considerações a partir do conjunto de dados que nós tínhamos dessas instituições no seu conjunto para pensá-las dentro da organização da educação superior do país. Então, a gente não vai contemplar aqui os casos específicos. Então, existem algumas situações particulares dos estados que a gente ainda não conseguiu, que a gente não consegue realmente trazer aí, discutir quais são as problemáticas. E aí, a gente não consegue também, a partir dos dados da pesquisa, aprofundar nas crises mais específicas que alguns estados têm passado. É nossa intenção da continuidade nessa pesquisa. Inclusive, estava conversando com o Emerson, saiu os dados iniciais da sinopse de 2017, mas assim, os microdados não saíram, então eu trabalho com a base de dados dos microdados para o financiamento. A gente vai aguardar esses dados serem disponibilizados para que a gente possa acompanhar essa evolução histórica, tá? Então, a gente trabalha na perspectiva e faz algumas considerações. As universidades estaduais, elas são distintas do segmento federal, elas são criadas e mantidas pelos estados da federação, elas não compõem o sistema estadual de educação superior, elas são subordinadas ao sistema estadual de seus estados, com exceção para a oferta de educação à distância e pós-graduação estricto sensu. Elas ainda vivenciam essa situação dos múltiplos processos regulatórios, são reguladas tanto pelos seus estados e também, ora, pelas regulamentações federais. Elas constituem um segmento heterogêneo, distinto do federal, que é composto pelas federais e privadas, com particularidades muito específicas, pois possuem mantenedores e órgãos normativos diferentes e regulamentações próprias. Só para que a gente possa situar um pouco, as instituições estaduais de educação superior e universidades no contexto da educação superior do Brasil. Eu trouxe alguns dados de 2016. Então, em 2016, das 296 instituições públicas, 123, ou seja, 41,6%, eram instituições estaduais de educação superior. Destas 123, 39 eram universidades estaduais, que representam quase 32% desse conjunto. As instituições estaduais de educação superior, e aqui quando eu falo são todas, tá? Universidades, as FATECs e o centro universitário. Elas foram responsáveis por mais de 31% das matrículas públicas no país. As universidades estaduais, elas foram responsáveis por 32,6% das matrículas públicas em universidades. As universidades estaduais foram responsáveis por 39,1% das matrículas em cursos de licenciatura no país. E as instituições estaduais, no seu conjunto, elas possuíam em 2016 13,5% do total dos docentes na educação superior, ou seja, dos quase 52 mil docentes,
ou seja, dos quase 385 mil docentes que atuam na educação superior, quase 52 mil eram das instituições estaduais. E elas possuíam 30,5% do total dos docentes na educação superior pública do país. Então, são dados para que a gente possa situar a relevância dessas instituições no cenário da educação superior do país. Aqui a gente tem uma tabela que ajuda a gente contextualizar como está feita essa distribuição das instituições estaduais no país. Então, das 123 instituições estaduais, 83 no país eram faculdades, um centro universitário e 39. E a gente vai perceber que a região sudeste, mais especificamente o estado de São Paulo, possui um processo distinto daquilo que é vivenciado no país com relação à expansão das faculdades isoladas, né? É um processo que tem marcado aí a diversificação dessa oferta nesse estado. Do conjunto das universidades estaduais, 5 estão na região norte, 15 na região nordeste, 8 na região sudeste, 9 na região sul e 3 na região centro-oeste. Algo que nós também realizamos na tese foi a construção histórica da evolução das instituições estaduais, em especial das universidades nesse contexto da educação superior do país. Se a gente pega o ano de criação das 38 universidades estaduais, porque na pesquisa nós não consideramos a Univesp, que foi recentemente criada no estado de São Paulo, porque a gente ainda não tinha dados institucionais sobre elas. Então a gente vai perceber que, em virtude principalmente do processo de federalização, porque muitas estaduais elas passaram por processo de federalização e quem resiste aí naquele contexto da federalização foi a USP. Então a gente demarcou aí 4 períodos históricos para delinear a criação dessas instituições, que é de 34 a 63, e a gente tem a USP como a única instituição criada dentro desse período, especificamente porque muitas estaduais nesse momento foram federalizadas. A gente tem um conjunto de 16 universidades que foram criadas durante a ditadura militar, 12 universidades que foram criadas de 1988 a 1996, que é entre a Constituição e a LDB, e após a LDB um conjunto de 9 universidades criadas aí no contexto da educação superior do país. Aqui eu trouxe um mapeamento da evolução do número de matrículas, tanto presencial quanto à distância, no contexto da educação superior do país, no período de 2001 a 2016, que foi o período que a gente utilizou como recorte temporal da tese. E aqui um dado que nos chama a atenção, algo assim, mas o Emerson estava até conversando sobre isso no período da manhã hoje no café, é que as universidades estaduais e as municipais, elas não têm acompanhado o ritmo de crescimento dos demais setores, né, dos demais segmentos que ofertam a educação superior pública. E o que a gente percebe, então? Que embora elas tenham vivenciado uma expressiva expansão nesse período, essa expansão, ela tanto das estaduais como das municipais, elas foram as menores. Por quê? Do total da educação superior, a gente viveu uma expansão de 165%. As públicas, elas cresceram 111%. Dentre as públicas, as federais cresceram 147%, as estaduais 73% e as municipais 48%. Aí o caso das privadas a gente sabe que é atípico, né? A gente sabe o processo que a gente tem vivenciado com relação a essa expansão, a essa prioridade que tem sido dada a esse segmento, elas alcançaram aí quase 200% de expansão no mesmo período, tá? Essa outra tabela que eu trago é pra gente, assim, poder visualizar melhor essa redução mesmo da participação das estaduais nessa oferta. A gente tem aí na 4ª coluna o percentual de matrículas das universidades estaduais no total das matrículas públicas na educação superior do país. Em 2001, elas eram responsáveis por 10,6% dessas matrículas. Em 2016, por 6,8%. Então, elas têm
perdido espaço dentro desse contexto. Se a gente vai considerar somente o contexto das matrículas públicas, em 2001 elas eram responsáveis por 34,1% e em 2016 por apenas 27,5%, né? Então é um processo de alerta para as estaduais e para as municipais que têm experimentado isso também, no que se refere à evolução do seu quadro docente e também na oferta de pós-graduação, como a gente vai mostrar aqui. Aqui a gente tem a evolução das funções docentes. Eu achei interessante trazer esse dado para um evento como esse, né? Porque, como eu disse, a nossa tese ela delineou muito em retratar as assimetrias desse conjunto. As assimetrias das estaduais, elas são muito marcantes no que se refere à constituição do corpo docente. Quando a gente pega aqui os dados do país, nós temos que 56,6% dos docentes das universidades estaduais eram constituídos por doutores. E aí, e outra situação também que eu gostaria de apresentar aqui com essa tabela. Enquanto nós tivemos uma evolução de quase 75% nas matrículas e uma evolução também muito expressiva no que se refere à pós-graduação, a evolução das funções docentes ela não acompanha esse processo de crescimento, porque nesse mesmo período elas crescem somente 44%, ou seja, é um indício aí de uma intensificação do trabalho docente nessas instituições, né? É um ponto a se pensar que caracteriza isso. Aí passa, por favor. Aí com relação a essa assimetria, a gente traz aqui, por exemplo, as características das funções docentes na região sudeste. Enquanto nós temos aí cerca de 55% do quadro docente das estaduais do país constituído por mestre, na região sudeste a gente tem mais de 85%, né? Então, muito mais expressivo do que a média do país. Aí a gente traz aqui um exemplo, né? Se a gente pegar a região centro-oeste e a região nordeste, a gente também vai ver essa diferença. Na região nordeste, por exemplo, as estaduais que compõem essa região só possuem 26,4% dos seus docentes doutores. Então, sinalizar e trabalhar essa simetria desse conjunto foi uma categoria muito importante na nossa pesquisa, porque essa simetria ela se reflete também quanto ao financiamento. Então a gente trabalhou isso no decorrer do desenvolvimento da pesquisa. Essa tabela ela vai trabalhar e apresentar os dados referentes à evolução dos mestres e doutores titulados nas universidades estaduais e o percentual dessa titulação com relação ao país. E assim, esse foi um dado que me chamou muita atenção quando eu levantei ele e a gente trabalhou o tratamento desse dado, porque entre 2001 a 2016 a evolução dos mestres titulados no país ela vai ser de quase 200%. Nas universidades estaduais, esse percentual de crescimento é de 134%. E aí, o que a gente vai ter aí com relação à participação das estaduais? Em 2001, elas eram responsáveis por 29,5% dos mestres titulados no país. E em 2016, ela passa a ser responsável por 23,2%. Então, embora tenha vivenciado uma expansão que deve ser considerada, mas também os dados revelam que ela tem perdido essa participação no contexto da expansão vivenciada no país. Quanto aos doutores, nós tivemos um processo de evolução muito expressivo. Dentro desse período foi 241,1%. Todavia, as estaduais apresentaram uma expansão de 120%. E o que isso ocasionou? Ocasionou que em 2001 elas eram responsáveis por titular 50% dos doutores no país e em 2016 elas foram responsáveis por 32,3% dessa titulação. E aqui a gente traz um outro panorama que também foi desenvolvido o estudo na nossa tese,
que é analisar qual a participação dessas instituições no contexto da educação superior das regiões e dos estados. Quando a gente pega o conjunto das universidades estaduais, esse é o cenário do percentual de matrículas públicas que as estaduais possuem nos seus estados. Então a gente tem aí, o estado que mais oferta matrícula pública por meio das universidades estaduais é o estado do Paraná, seguido pelo Ceará, pela Bahia, São Paulo, Mato Grosso, Amazonas, Piauí e aí sucessivamente. Arquivo, então é esse cenário aqui que a gente apresenta. A minha fala agora faz um pouquinho mais de sentido, né? Ou seja, da participação percentual das matrículas públicas que as estaduais possuem aí nos seus estados. E o slide seguinte, que também trabalha uma outra característica do perfil institucional das estaduais, é com relação ao seu processo de interiorização, porque a gente sabe que elas cumprem uma função social muito importante no que diz respeito a isso. Então, as universidades estaduais mais interiorizadas do país Mato Grosso, Paraná, Paraíba, Rio Grande do Norte, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e assim sucessivamente. As que possuem maior percentual de matrículas na capital, a gente tem o caso do Amapá, que é o total das matrículas públicas, o Rio de Janeiro 22,6%, então assim, a atuação desse estado ele se dá mais na capital, né? Então deixa eu passar agora para os dados do financiamento mais especificamente. Algo que eu gostaria também assim, de deixar claro com relação a essa exposição é quanto à minha base de dados. O Emerson aí está conosco num grupo de pesquisa que a gente tenta, né, Emerson, desbravar um pouco esse desafio de estudar as estaduais por meio do seu financiamento. É um desafio muito grande, porque assim, o acesso a esses dados é bem complexo, e aí nós temos a possibilidade de trabalhar os estudos de caso, né? Cada grupo ali foi trabalhando o estudo de caso, mas o meu intuito, o meu desafio assumido na tese era pensar o conjunto. Então, foram 2 anos aí para a gente poder delinear esse objeto, construir o objeto, e eu não abri mão, né? Eu até discutia no sentido bom da palavra discussão muito com o Nelson nesse sentido. Falei, Nelson, eu não quero trabalhar as estaduais do Centro-Oeste, eu quero entender, tentar, assim, pensar um pouco as estaduais no seu conjunto. Então, a partir disso, a gente foi tentar buscar as nossas fontes de pesquisa. Então, a gente tentou pelo CIOP, mas o CIOP é um banco de dados assim, muito complexo para se trabalhar a educação básica, para trabalhar a educação superior é mais delicado ainda. A gente tentou por meio dos relatórios de execução orçamentária dos estados, a gente também não conseguiu fazer isso, porque a forma como as informações são disponibilizadas são diferentes, e aí a gente não permite comparação e não permite unificação dos dados. Então, o banco de dados que a gente teve para poder trabalhar foi os microdados do Censo da Educação Superior, que são dados fornecidos pela instituição ao INEP e sistematizados e disponibilizados para o público. Nesse banco de dados, a gente encontrou aí alguns detalhes que eu não diria que seriam pontos críticos, mas a gente precisou de fazer alguns ajustes. Então, esses estados aí que tem asterísticos foi porque existe uma nota, tem uma nota metodológica lá na tese explicando que foi necessário fazer algum ajuste. E que ajustes foram esses? Por exemplo, lá no caso de São Paulo, teve um ano, por exemplo, que eles declararam zero de despesa com o pessoal técnico-administrativo e um valor muito elevado, incompatível com o ano anterior e o ano posterior com relação a docente. E aí a gente comparou e a gente viu, o entendimento que nós tivemos foi que eles declararam toda a folha de pessoal lá nas funções docentes. Nós encontramos também aí outros estados, era da região Nordeste, com a despesa muito elevada com relação à capital. Então, a gente tem a nota, a gente entende que pode ter sido um ano que aquela instituição vivenciou, ele teve um aporte de capital para construção, né, para início de suas atividades. Então, isso tá descrito lá. Nessa tabela eu trago, nós trabalhamos
a soma, né, o tratamento desses dados, ele se deu por estado da federação, porque na nossa tese a gente tinha o objetivo de compreender a participação do estado por meio de suas estaduais. Então aqui, nos estados que possuem mais de uma universidade estadual, o volume das despesas estão somados, tá? Então, por exemplo, quando a gente trabalhar ali o dado do estado de São Paulo, é o que as instituições informaram, USP, Unesp e Unicamp. Então é por estado das universidades estaduais. Então a gente fez esse levantamento de 2012 a 2016. Por que a gente utilizou o ano de 2012? Porque foi o parâmetro inicial que a Lei do Plano Nacional de Educação estabeleceu para análise das metas. Então, como a gente trabalhou nesse paralelo do plano, a gente fez essa evolução a partir de 2012. E esses dados aqui já estão corrigidos pelo IPCA a preço de janeiro de 2017, tá? Então, o que nós fizemos foi o tratamento dessas informações. E aí, uma opção metodológica, a gente trabalha com a média desse período, porque aí a gente tenta não concentrar em um ano só a análise, para a gente pegar, por exemplo, esse ano aquele estado teve muita despesa de capital, então a gente coloca lá na média para a gente ter um valor, assim, vamos dizer, mais ideal de análise, né? Então, nesse contexto aí, o estado do Amazonas, por exemplo, que tem a UEA como universidade estadual, teve uma despesa média de R$ 385.553.488. No desenvolvimento da nossa tese, a gente não se ocupou em analisar se esse valor era muito ou se era pouco para aquela instituição, porque a gente não conseguiria fazer isso, tá? No meu mestrado, eu estudei a Universidade Estadual de Goiás no contexto das universidades estaduais, e foi a partir daí que veio meu interesse por esse objeto de entender essas instituições no seu conjunto. E aí, na oportunidade que a gente tem tido de apresentar esse trabalho nos eventos, é incrível, assim. Por isso que eu aceitei entendendo o desafio, esse convite, porque falar aqui para os colegas das estaduais seria muito interessante. Porque quando a gente vai para o evento e vai falar de estadual, parece que os professores de estaduais que vão, eles se sentem tão contemplados, e eu percebi que aquele sentimento que eu tinha de que as estaduais não eram objeto de estudo no campo, não era só meu. Então, quando eles vêm, eles conversam, eles falam: nossa, Renata, que bom que você está estudando as estaduais, a gente precisa estudar mesmo. Então, assim, a gente tem tido muita receptividade com relação à pesquisa. Então, esse é aquele gráfico da distribuição, né, das despesas. Ele ilustra bem a simetria das instituições. Pode passar, por favor. Do PIB nós já falamos. Aqui dos estados, pode passar. Pode passar. Aqui eu não vou falar os critérios, tá? Pra gente não... Mas o que a gente faz no custo? A gente tenta deduzir algumas despesas vinculadas à pesquisa. Então, se a instituição, por exemplo, tem uma alta participação na pós-graduação, é o volume de cursos que ela oferta na pós-graduação e a titulação dos docentes, são parâmetros para a gente poder constituir esse... Aí, por favor, aqui... E aqui uma questão. Os microdados, a solicitação da instituição é que sejam as despesas de pessoal ativo, tá? Então, agora, se vai entrar pessoal aposentado, e se a instituição declara assim, a gente não tem como saber, mas a solicitação do INEP é que sejam somente ativos. Então, passa, por favor. Aí, por exemplo, quando a gente pega lá, aplica essas regras para ver a dedução, a gente percebe, tá vendo, que a USP, ela tem aí quase 71,4% de dedução. O que isso representa? Porque ela tem uma alta participação nas atividades de pesquisa. E a gente pega aí as universidades mais da região norte e centro-oeste, o percentual de dedução é muito baixo, ou seja, essas instituições vinculam suas atividades mais à graduação, ao ensino na graduação. Pode passar, por favor. Então, aqui seria o custo médio do aluno das universidades estaduais por estado, e a gente também tem a média lá no país. Aí a gente teria aí, por exemplo, que na Bahia, o custo dessas instituições seria R$ 14.852,88. A gente tem também a pretensão de fazer um estudo comparativo entre os institutos e as universidades federais com relação a esses valores. Passa, por favor, aqui, só para a gente trabalhar com a média.
Nossa, mas o custo em São Paulo é só 18 mil? Do aluno de graduação, sim, porque ela tem um percentual de dedução alto em virtude da atividade da pesquisa, tá? Aí, por exemplo, no Rio de Janeiro, seria o custo mais elevado do país, 23.251,88. Renata, isso é bom ou é ruim? Depende da forma como você analisa, tá? Porque esses dados precisam ser contextualizados e problematizados. E na tese a gente discorre mais sobre isso. Então, o que nós temos com relação à média? A média do custo das universidades estaduais no país é de 15.281. Porém, passa por favor o gráfico. Isso aqui é a média do país. A gente vai perceber aí que na região sudeste a gente tem valores mais elevados, né? Passa por favor. E aqui o que tem acontecido com relação ao custo das universidades estaduais? Então, vivencia um processo de declínio, tá? Passa por favor. Aqui a gente tem o gasto. O gasto é uma conta mais simplista, ou seja, você pega o volume das despesas e divide pela quantidade de alunos de graduação e pós-graduação. A gente que é do financiamento nem gosta muito de trabalhar com esse dado, porque senão a imprensa pega esse dado e explora ele de uma maneira equivocada, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, na Bahia, tem um gasto aluno de 23.939, mas ele é um parâmetro interessante para a gente perceber a assimetria do financiamento, porque aqui é o que efetivamente a instituição tem por aluno, tá? Olha só no Piauí, por exemplo, 9.923, o caso da Unitins é um caso bem específico, mas, por exemplo, no Amapá, 8.036, é um gasto aluno muito baixo, muito baixo. Passa, por favor. Não, tem a próxima lá. Aí a gente pega aqui no estado de São Paulo, só pra gente ver a diferença. As universidades estaduais de São Paulo, elas possuem um gasto médio por aluno de 66.171. No Rio de Janeiro, 43.588. Aqui tem Goiás, porque é o estado que eu estou, né, 15.764, e quando a gente pega a média do gasto aluno das universidades estaduais no país, ele é de 34.028,25 centavos. A média, isso, entre 2012 e 2016. Passa, por favor. Aqui é um gráfico que a gente tem para perceber também a assimetria nessa composição, as regiões norte, nordeste e centro-oeste com patamares bem inferiores às da região sudeste e sul. Pode passar, por favor. Essa é a evolução da média do gasto também, que a gente presencia aí, vivencia esse declínio com relação ao gasto. Bom, pessoal, então, assim, para finalizar, foi a dedicação que eu fiz na minha tese, dedicando esse trabalho a toda a comunidade acadêmica das universidades estaduais do país, mas de modo muito especial as que ainda possuem desafios para sua consolidação como universidade, pois vivenciam no seu cotidiano as contradições de estarem vinculadas a uma universidade que é pública, porém estadual, que a distingue do contexto das demais instituições públicas do país. Desculpa os problemas técnicos, mas era isso.